Bom dia, pessoal. Estou empolgado aqui para avisar para vocês que eu venho disponibilizar uma parte do nosso curso de Node.js na Udemy. Ele vai ser totalmente gratuito, com exceção de que na Udemy você vai ter muito mais recurso, muito mais quiz, muito mais projeto para praticar. Se você tiver interesse, né, nessas aulas, dá uma olhada aí na descrição do vídeo e aí ele vai ter um cupom para você pegar o curso. Se o curso ainda não tiver lançado, se inscreva e ativa o sininho, que aí quando a gente lançar o curso, a gente vai avisar na plataforma. E aí você vai poder adquirir o curso se você gostou dessas aulas de Node.js. Então é isso. Obrigado e bora pro vídeo. Vamos entender aqui, como primeira parte, como que funciona o Node, né? Então eu vou abrir aqui um arquivo, assim como a gente já fez na última aula de configuração. E vamos dar um console log. Console.log global. O que significa esse global? O global, ele nada mais é do que um método global do contexto do Node. O que quer dizer isso, né? Ele tem aqui algumas funções, né? Clear interval, clear timeout, clear set interval, que são funções globais que você pode usar sobre todo o contexto do Node. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso usar o set interval sem declarar mais nada aqui. Por exemplo, eu não preciso fazer global.set interval. Eu posso apenas colocar set interval e vai funcionar. Se é algum problema, sem problema nenhum. Isso é porque já está dentro do contexto do nosso Node.js. E por que eu estou falando um pouco desse contexto? Porque se você veio de JavaScript aí no front-end, esse contexto é muito similar. Você tem um contexto para navegador, né? O JavaScript ele foi feito para navegadores. Então, se eu fizer aqui, ó, um console log dentro do meu Firefox, ele vai aparecer aqui para mim, abriu, e ele vai funcionar de maneira normal, né? Agora, se eu quiser, por exemplo, usar um alert, olá, ele vai dar um pop-up para mim, né, que vai estar como olá aqui, e é isso, o alert, ele é um dessas funções globais que a gente tem, desse contexto global que a gente tem para browser. Agora, no Node.js, você não vai ter esse alert, por quê? Porque não é o contexto de browser, né? Não tem como você dar um alert aqui no back-end. Até se você tentar fazer algo assim, alert, não vai dar para você executar essa função. Ele vai falar alerta não está definido, porque é importante a gente entender que esses contextos são diferentes. Então não é só copiar o seu código front-end que ele vai funcionar no seu back-end. É só para vocês entenderem isso, né? Tem essas diferenças de contexto, mas é bem tranquilo. É só para vocês entenderem que isso existe. Vamos aqui primeiro tratar de módulos no JavaScript. Aqui no Node.js a gente tem uma maneira de utilizar os módulos já de maneira nativa. Então eu acho bem legal vocês já entenderem como que funciona isso. Primeira coisa, eu vou montar aqui uma função de soma. Vou usar um arrow function. A e B. Ele recebe dois parâmetros. E ele vai retornar para mim A mais B. É bem simples. Então se eu fizer aqui, ó, soma 1 e 2, né? Esse resultado, vou botar ele dentro de uma variável. Console log result. O resultado deve ser 3, né? Então, node index.js 3. Então, bem simples essa função. Mas, imagina assim, eu vou ter um outro arquivo aqui que vai ser o server. E aí, eu vou precisar dessa soma lá no meu servidor. Se eu fizer isso aqui, tentar rodar o meu server, né? Ele vai dar para mim soma is not defined. Por quê? Porque ele não tem acesso a esse contexto. É só aquele contexto global que a gente vai ter acesso em todos os arquivos. Então, para isso, para a gente ter acesso a esse soma aonde que a gente quiser, eu vou criar ele sendo como um arquivo próprio e exportando ele. Então, soma.js, posso colocar ele aqui, vou puxar ele para cá, ponto soma. E agora eu vou vir aqui e vou colocar módulo exports igual a soma. E isso aqui vai me permitir que eu não precise ficar implementando essa solução, essa função em todos os arquivos que eu quiser. Né? Eu vou ter acesso a qualquer arquivo, eu não preciso criar essa função em todo arquivo que eu precisar. Certo? Então, eu estou com ele aqui, exportei esse soma e agora
como que eu faço? Eu tenho que importar o soma, né? Então, eu vou vir aqui, soma. E aqui o próprio JavaScript, ele me dá essa importação, né? O próprio VS Code. E aí ele vai fazer da seguinte maneira, ele vai colocar uma variável, const soma, vai ser igual a require soma. O que significa esse require? Do inglês, require seria tipo um requisito para rodar o seu código. Então o meu código precisa do soma para rodar. É isso, require soma. E aí eu consigo usar o meu index normalmente, né? Se eu fizer aqui node index.js, beleza, está funcionando. Se eu atualizar aqui para 5, tem que dar 6 o resultado. É isso, né? É bem simples de entender e ele fica bem modularizado dessa maneira, né? Então é só usar o módulo .exports igual a soma que dá certo. Uma última coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é, dependendo de onde você está no seu Node.js, esse caminho aqui vai ser diferente. Esse aqui é um path, né? É um caminho que a gente usa aí em Node.js. Então, quando você está no ponto barra, quer dizer que esse caminho aqui é o caminho atual. Então, quer dizer que eu estou nessa pasta atualmente. Então, minha pasta atual. Por que é a minha pasta atual? Porque todos esses arquivos aqui estão no mesmo lugar. E agora, se eu tivesse esse soma dentro de uma outra pasta? Eu vou ter uma pasta aqui de úteis. Vou jogar o soma lá dentro. Eu teria que atualizar aqui para ponto barra úteis barra soma, né? Porque aí ele está dentro. Eu pego como referência a minha pasta atual, só que eu tenho que acessar a pasta úteis. Pasta úteis. Então, esse path, ele é sempre o caminho da sua pasta atual, do seu arquivo atual, até o arquivo que você quer referenciar no seu código, né? E se eu tivesse esse arquivo meu, o index, dentro de um CRC? Aí eu teria que usar o ponto ponto, né? Que aí o ponto ponto, você vai subir uma pasta acima, acessar a pasta acima, e depois ele faz o acessar a pasta úteis, né? Que aí ele dá 2 pontos. E aí ele acessa o arquivo soma. Então é isso assim que funciona para a gente fazer dessa maneira modularizada. Na próxima aula eu vou ensinar para vocês como fazer isso aqui de uma maneira melhor, mais atualizada. Mas é só para vocês entenderem dessa aula. Contexto global, né? Que existe no Node.js. E também como que a gente pode fazer a importação de alguns arquivos. Valeu!